Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 19 de julho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Evangelho continua sendo o Evangelho de Mateus para a nossa reflexão, o capítulo 12, só que hoje os versículos 46 e 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." O texto de hoje, nós já refletimos sobre ele em outros momentos, né? É um texto, só que naquele momento era a visão marquiana, fala de um aspecto importante, da família. E algumas pessoas interpretam esse texto como se Jesus desprezasse sua mãe e seus irmãos. Vamos por parte. Primeiro, irmãos. Não falam que são filhos de Maria. Por quê? Porque Maria não teve outros filhos. Os irmãos apresentados aqui são parentes próximos de Jesus. Lembro que, diferentemente da nossa cultura ocidental, onde há pai e mãe e filhos, família nuclear, e depois nós temos os parentes, avô, avó, tio, tia, primo, prima. Na cultura judaica antiga não existia esse diferencial. Todos eram família. Todos eram parentes próximos. Isso aparece diversas vezes nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, um exemplo clássico. Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. E em uma passagem, Abraão vai chamar Ló de meu irmão. Por quê? Porque tem laço consanguíneo, é parente próximo, é sobrinho, portanto, é do mesmo núcleo familiar. Lembro que, antigamente, na cultura judaica, havia a questão das tribos de Israel. Então, aqueles que eram da mesma tribo eram considerados da mesma família. Outro aspecto importante, por exemplo, a família de Jesus, Maria e José eram de Nazaré, eles viviam em Nazaré. Depois que voltaram do Egito. Provavelmente a família de Maria morava toda em Nazaré, porque as famílias moravam juntas, moravam justo nas mesmas cidades. Dificilmente alguém morava longe um do outro. Portanto, primos eram considerados irmãos da mesma família, porque tinham laços de sangue. Nós fazemos essa diferenciação na nossa cultura ocidental. Na cultura oriental antiga, não. Por isso, os famosos irmãos de Jesus que aparecem aqui em Lucas e em Marcos, nada mais são do que primos de Jesus. Segundo aspecto, a mulher judia não podia andar sozinha. Ela tinha que andar acompanhada, no mínimo, de outras mulheres. Mas o ideal é que ela fosse acompanhada de um homem. Por isso, Maria, provavelmente, ao saber que Jesus estava ali, queria ter notícias do filho. Lembro a vocês que Jesus, ele inicia o seu processo, a sua missão, e ele sai de casa. Sua mãe fica sozinha porque José já tinha morrido. Só que, volto a dizer, Maria morava com seus parentes próximos. Provavelmente os vizinhos de Maria eram irmão ou irmã de Maria e por aí vai. Portanto, eram vizinhos próximos. Então, Maria não estava desassistida. Ela tinha os seus sobrinhos. Por isso que o texto não fala os filhos de Maria. Fala irmãos de Jesus. Por quê? Porque são primos de Jesus. Tem um laço de consanguinidade. Mas Jesus fala que quem é a mãe dele e quem são os irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem a vontade do Pai. Sim, porque aqui Jesus está utilizando o exemplo de uma família com laços de sangue, família terrena, família real, para dar um exemplo de uma família, de uma visão familiar diferente, que será a família de Deus. Tanto que ele fala, aquele que faz a vontade de meu Pai. Portanto, Jesus, ele amplia a visão de família. A família no céu não estará presa a laço de consanguinidade. Por exemplo, minha esposa, se eu fosse casado e tivesse uma esposa, e eu, quando nós morrermos e formos para o reino dos céus, não seremos esposa e marido no reino dos céus. Não, seremos irmãos. Por exemplo, meus pais,
Quando chegarmos no reino dos céus, não vão ser mais meus pais, se tornarão meus irmãos. No reino dos céus não há esses laços de consanguinidade. No reino dos céus todos são irmãos. Portanto, lá meus pais serão meus irmãos, se eu tivesse filhos, os meus filhos serão meus irmãos, ou seja, nós não teremos uma hierarquia ou uma separação de família. Todos serão filhos de Deus. Por isso que Jesus utiliza isso para já dar um ensinamento. Ou seja, de um acontecimento, a visita da sua mãe, a visita dos seus parentes próximos, que eram seus primos, ele vai dar um exemplo de como será no reino dos céus. No reino dos céus, todos aqueles que fazem a vontade de Deus serão irmãos. Não haverá essas diferenças, pai, mãe, irmão, irmã, esposo, esposa, não haverá isso. O que haverá é todos nós seremos filhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.